Muitos já viram cenas assim nas capitais europeias: Bruxelas, Londres, Berlim, Paris. Como isso foi possível? Porque nos países da Europa Oriental e da Ásia ficou mais seguro e limpo do que no centro da Europa Ocidental. Essa questão tem uma longa história, com causas e consequências definidas. Além disso, seus ideólogos, executores e beneficiários, sobre os quais pouco se fala. Neste grande documentário, vamos montar o quebra-cabeça de vários fatores: o colonialismo no passado, a migração reversa para as metrópoles e a cultura woke imposta, ideologias agressivas que destroem as sociedades europeias. E claro, vamos abordar as forças ocultas que impulsionam esses processos. Maior crise migratória europeia desde a Segunda Guerra Mundial tornou-se o verdadeiro teste para esses problemas. O ponto de partida é o ano de 2015. Fluxos de pessoas da Síria, Afeganistão e Iraque, países marcados por guerras e instabilidade, buscaram chegar à Europa de todas as formas, frequentemente evitando canais oficiais e sem documentos. A principal rota tornou-se a perigosa travessia marítima pelo mar Mediterrâneo, partindo das costas norte-africanas da Líbia, Tunísia e Argélia em direção à Itália, Grécia e Malta. A travessia era feita por redes criminosas de contrabandistas. Migrantes pagavam de 2,5 a 3,8 mil euros por vaga, em barcos de pesca superlotados ou embarcações infláveis, que não eram adequadas para longas viagens. Esse caminho não era apenas ilegal, mas também mortalmente perigoso. As embarcações afundavam em mar aberto ao menor sinal de mau tempo, causando dezenas ou até centenas de mortes. Alguns morriam antes de chegar por desidratação e superaquecimento. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, entre 2015 e 2020, 17 mil pessoas morreram ou desapareceram nesta rota. Apesar disso, milhares de imigrantes ilegais continuam escolhendo esse caminho até hoje. A principal guia dentro da própria Europa foi Angela Merkel, que estava no poder na Alemanha. Serei breve. A Alemanha é um país forte. Nós vamos conseguir. Sem consultar o parlamento, ela abriu as fronteiras da Alemanha para todos os refugiados sírios, independentemente do país da União Europeia por onde entraram primeiro. Assim, a Alemanha se tornou o primeiro país da União Europeia a violar as disposições da Convenção de Dublin. De acordo com a Convenção de Dublin, de 1990, o pedido de asilo deve ser feito no primeiro país seguro de entrada. Assim, o primeiro país a sentir o impacto migratório e suas consequências. Essa iniciativa imediatamente provocou um efeito dominó. Só em 2015, mais de 442 mil refugiados do Oriente Médio foram oficialmente registrados na Alemanha. Os migrantes cruzavam estradas florestais e montanhosas entre Áustria e Baviera, e a polícia de fronteira não conseguiu lidar com o grande fluxo. No total, em toda a União Europeia, mais de 1.200.000 pessoas solicitaram asilo naquele ano. Mas o número real devia ser bem maior. Milhares de imigrantes optaram por não regularizar sua situação e permanecer ilegais na Europa. Surgiram dois problemas. Primeiro, era urgente resolver o alojamento dos recém-chegados. Em segundo lugar, os países da União Europeia tiveram que reforçar o patrulhamento do Mediterrâneo para salvar migrantes que cruzavam ilegalmente as fronteiras marítimas do risco de morrer nas ondas. No começo, políticos europeus concordaram em distribuir refugiados entre países da União Europeia, mas discordaram sobre a quantidade exata. Enquanto políticos buscavam acordo em gabinetes fechados, migrantes seguiam entrando na Europa em fluxo constante. Nesse momento, surgiu uma divisão na União Europeia. Tchequia, Hungria, Romênia e Eslováquia recusaram receber mais refugiados. A situação mais grave foi nos países da Europa Ocidental. No início de 2016, um problema ligado aos migrantes ilegais surgiu: aumento da criminalidade. Os europeus nativos enfrentaram inúmeros casos de assaltos, assédios sexuais e estupros cometidos por migrantes. O exemplo mais monstruoso, que durou várias décadas, é a pequena cidade inglesa de Rotterdam, desde os anos 1980 até 2013.
Cerca de 1.400 meninas de 11 a 18 anos foram vítimas dos paquistaneses, uma em cada 6. Elas eram estupradas e espancadas em grupos. Algumas eram jogadas gasolina e ameaçadas de serem queimadas vivas caso tentassem fugir ou pedir ajuda. Muitas vítimas foram vendidas para a escravidão sexual. As meninas estupradas por gangues paquistanesas deram à luz mais de 100 bebês. Muitas delas também sofreram vários abortos espontâneos e abortos induzidos. O mais monstruoso dessa história é que o Conselho Municipal de Rotterdam ignorou os apelos das crianças estupradas e de seus pais, temendo acusações de racismo. A investigadora, que conduziu o caso, acusou o Conselho de envolvimento na remoção não autorizada de informações em seu escritório depois que ela enviou seu relatório ao Conselho da cidade. Um deputado de Rotterdam, ao ser questionado por que ele silenciou sobre o crime, respondeu: "Eu não queria balançar o barco multicultural." E só em 2015 foi publicado o relatório de Casey, um documento governamental que revelou o abuso do Conselho Municipal de Rotterdam, que durante anos acobertou gangues de paquistaneses. Em 1968, há quase 60 anos, o político Enoch Powell previu as consequências da política ultraliberal para a ilha da Grã-Bretanha. Na época, a imprensa fez campanha contra ele, chamando-o de profeta do apocalipse. Em seu discurso, Rios de Sangue, ele disse claramente: discriminação e privação, o sentimento de ansiedade e ressentimento não recai sobre os ombros dos imigrantes, mas sim sobre os ombros daqueles cuja terra eles vieram e para quem continuam chegando. Mais um exemplo marcante da justiça do Reino Unido. Um migrante do Paquistão, chamado Muhammad, cometeu 22 crimes, incluindo roubo de residência, agressão a um policial e estupro de 3 estudantes de 13 e 16 anos. Sentença: 15 meses de prisão com liberdade condicional. Andrew, britânico, taxista, marido e pai. Ele cometeu um crime inacreditável. Escreveu em uma rede social sobre os problemas da migração. Por isso, recebeu 90 meses de prisão. Isso são 7 anos e meio sem possibilidade de liberdade condicional. E então, começaram os atentados terroristas, cuja prevenção ainda era dificultada pela burocracia europeia. Por exemplo, no centro da cidade bávara de Ansbach, durante um festival de música, um sírio se explodiu, 15 pessoas ficaram feridas e o próprio criminoso morreu. No vídeo na internet, ele se dizia membro do Estado Islâmico e mencionava o atentado planejado. O pedido dele de asilo político na Alemanha foi negado. O sírio recebeu adiamento da deportação e estava planejada sua expulsão para a Bulgária. Dados da Europol. Entre 2015 e 2020, pessoas do Oriente Médio e Norte da África realizaram 118 atentados terroristas na União Europeia, resultando em 382 mortes. Mas Angela Merkel continuou seguindo uma linha catastrófica. Ela afirmava que atentados não deveriam afetar a política migratória da Europa, dizendo que são tentativas de espalhar medo e dividir a sociedade. Merkel convencia seus compatriotas e líderes estrangeiros da importância de manter o humanismo e seguir recebendo migrantes, oferecendo proteção e ajuda. No entanto, sua posição encontrou forte rejeição por parte de alguns políticos europeus. Em 2016, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, fez críticas severas. A Hungria não precisa de nenhum migrante para que a economia do país funcione. Quem quiser migrantes pode recebê-los, mas não nos obrigue. Não precisamos deles. Aliás, Orbán se expressou ainda mais abertamente há pouco tempo. Por causa de Bruxelas, a Europa foi inundada por migrantes, pois abriu fronteiras para essa invasão. George Soros afirmou que é necessário deixar entrar 1 milhão de imigrantes por ano na Europa, e nos últimos 9 anos chegaram 9 milhões de imigrantes à Europa. A invasão de imigrantes na Europa e a substituição populacional são uma realidade, não teoria da conspiração. Chegou a hora de procurar novas teorias da conspiração, pois todas as antigas se tornaram realidade. Falaremos sobre a influência de Soros mais adiante, mas agora vamos retornar à crise migratória. A ameaça de atentados terroristas aumentou os gastos dos europeus nativos. Se em 2015
os gastos da União Europeia com a segurança interna eram de cerca de 2 bilhões de euros, já em 2019, essas despesas quase dobraram. E a partir de agosto de 2021, outro momento crítico, chegou para a União Europeia. Os americanos saíram rapidamente do Afeganistão. Os habitantes do país, que em grande número trabalhavam nas bases militares americanas, e ainda mais aqueles que serviram no exército ou no regime pró-americano dentro do país, com razão começaram a buscar refúgio no mundo ocidental. Os talibãs agiram com extrema dureza contra os afegãos que não conseguiram deixar o país a tempo. Por isso, o fluxo de afegãos que queriam sobreviver só aumentou. Até o fim de agosto de 2021, 2,2 milhões de afegãos foram reconhecidos como refugiados. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apoiou a reforma do Acordo de Schengen sobre política migratória. Ao trabalhar na reforma do espaço Schengen, devemos encontrar novas maneiras de responder a essa agressão e garantir unidade e coesão na defesa de nossas fronteiras externas. Na opinião do Dr. Nader Taleb, do Instituto de Pesquisa sobre Migração de Berlim, tais declarações parecem bastante estranhas. Já que contingentes militares de países da União Europeia participaram da campanha militar no Afeganistão, seriam justamente os políticos europeus que não saberiam que, dessa forma, contribuíram para a crise no Afeganistão? Não importa que haja mortes no Iêmen e Sudão. Enquanto isso não afetar as fronteiras europeias, isso não existe, disse o Dr. Taliabi. Todas as últimas grandes ondas de migração para a União Europeia vieram de países muçulmanos. Nos discursos dos políticos europeus sobre liberdade e igualdade, não havia armadilha. Mas, na prática, a esmagadora maioria dos países da União Europeia são cristãos, representando 73% de toda a população do bloco. Os conflitos entre fundamentos e valores cristãos e islâmicos causaram resultados catastróficos. A propagação do islamismo radical, o de crimes religiosos, levou ao aumento da xenofobia. Os habitantes dos países ocidentais começaram a demonstrar agressividade com mais frequência em relação aos migrantes. Outro efeito foi a divisão dos países da União Europeia sobre a política migratória. A política ultraliberal dos maiores países europeus levou a um paradoxo. Por um lado, é preciso, aparentemente, corresponder aos valores do liberalismo, por outro, garantir a segurança dos próprios cidadãos. Esses dois desejos criaram um emaranhado confuso, no qual ambos os objetivos se tornaram impossíveis de alcançar. Pode parecer que problemas migratórios estão ligados a eventos recentes, mas isso não é verdade. No próximo capítulo, explicaremos o motivo. O boomerang colonial. Atualmente, cerca de 10% da população da França é composta por imigrantes, e não estamos falando de sírios ou afegãos, mas sim de gerações de imigrantes que já cresceram lá. Desses 10%, as principais nacionalidades são a argelina, com 713 mil pessoas, e a marroquina, com 653 mil. Este é o mapa da colonização da África no auge da divisão no século XX, em azul, países colonizados pela França, como Argélia e Marrocos. Veja por si mesmo, não é coincidência. No Reino Unido, 13% da população são imigrantes, principalmente da Índia e Paquistão. Um mapa de outra região. O sentido é igual. A Espanha é a maior fonte de imigrantes, Marrocos, Bélgica, Marrocos e República Democrática do Congo, e assim por diante. Vamos nos aprofundar na história. A América foi o primeiro grande troféu da expansão europeia. Um continente com civilizações milenares, astecas, incas, maias, passou a ser visto pelos conquistadores como uma tela em branco. Os conquistadores traziam cruz, espada, evangelho e pólvora. Frequentemente, um levava ao outro. Cidades queimavam, templos eram destruídos e deuses locais depostos ou proibidos. Além disso, prata e ouro da Bolívia, cacau do México e tabaco do Caribe passaram a chegar à Europa. Isso não foi só um enriquecimento, mas uma reinicialização estrutural da Europa. Espanha e Portugal se transformaram em potências mundiais, enquanto Inglaterra e França aguardavam sua vez. O paradoxo é que a colonização transformou tanto as terras conquistadas quanto a Europa. Um fazendeiro inglês, criador de ovelhas, logo tomava chá do Ceilão,
e fumava tabaco cultivado por escravos africanos na Virgínia. Naquela época, a palavra globalização ainda não existia, mas esse foi o início do processo. O ponto é que nem todos tinham acesso aos frutos da globalização. A Ásia é mais que um continente. É uma das civilizações mais antigas, por isso, os europeus precisaram agir com mais sutileza aqui. Aqui não houve uma conquista total, como na América, mas também não havia igualdade completa. Na Índia, os britânicos criaram um sistema de administração, onde a elite indiana foi integrada ao modelo britânico, mas sempre em papéis secundários. Era um colonialismo, marcado pela burocracia estatal. Na China, Japão, Vietnã e Indonésia, os métodos variavam, mas a essência fosse a mesma. A Europa extraía recursos, mercados e influência, afirmando-se pela superioridade técnica, econômica e racial. Mas a Ásia aprendeu a responder. Movimentos nacionalistas do século surgiam dentro do sistema, unindo tradição, modernidade, confucionismo e marxismo. A colonização na Ásia estava destinada ao fracasso desde o início. A África foi ignorada por muito tempo. Os europeus se limitavam ao comércio costeiro principalmente com o norte da África. No século em que navios e telégrafo conectaram continentes, a Europa quis mais. Começou a chamada corrida pela África, quando quase todo o continente foi dividido com régua entre as metrópoles. Tribos e povos que falavam línguas diferentes e tinham tradições distintas, de repente se viram em uma mesma colônia, governada de Londres, Paris e Bruxelas. Durante séculos, o jugo colonial oprimiu a África e empurrou cada vez mais o continente para o atraso, mantendo, de fato, a sociedade local nem mesmo no nível feudal, mas sim em um estágio tribal e popular de desenvolvimento. Tudo começou no final do século, e havia várias razões para isso. A Europa descobriu as propriedades da quinina, produzida a partir da casca da árvore sul-americana de quina, capaz de tratar a malária, que agora já não era tão assustadora para os colonizadores europeus. A Europa desenvolveu a tecnologia de armas raiadas que tinham enormes vantagens sobre o mosquete de cano liso com o qual estavam equipados os exércitos africanos mais avançados. A Europa acumulou informações suficientes sobre o interior da África graças a uma legião de ilustres viajantes que atravessaram com sucesso as selvas, pântanos e desertos, provando que o sol lá não queima uma pessoa viva, como acreditavam os autores antigos. Por fim, a Europa passou pela Revolução Industrial e precisava urgentemente de novos mercados para os produtos manufaturados produzidos em uma velocidade e quantidade nunca vistas antes. Para dar início à corrida colonial, bastava apenas fazer o primeiro disparo. Coube não às grandes potências, mas à pequena Bélgica fazê-lo. Esse disparo foi dado em 1876 em Bruxelas, quando o rei belga Leopoldo anunciou a criação da Associação Internacional Africana para promover projetos científicos e humanitários na bacia do Rio Congo. Por toda a Europa, esse passo foi visto como o início da conquista da África Central pelos belgas. Foi exatamente isso que ocorreu. O Congo belga virou símbolo trágico desse período. Não havia parlamento, tribunal ou escola aqui, só a borracha, exigida pela indústria mundial. Trabalhavam sob medo do chicote e perdiam as mãos ao não cumprir cotas. Enquanto isso, a Europa recebia recursos para erguer palácios e universidades. Pela sua crueldade, a exploração da população local nas plantações de borracha organizadas pelos belgas, nas minas e na construção de estradas não teve igual na história da África. Milhares morriam, mas a repressão e o saque seguiam sem controle. Porque o Estado Livre do Congo, como foi chamada com um cinismo assustador, essa enorme região não era governado pelo Estado belga, mas era propriedade pessoal de Leopoldo. Logo após a Bélgica, seguiram-se a Inglaterra, a França, Portugal e a Espanha. Pouco depois, as jovens grandes potências Alemanha e Itália, que também sonhavam com seus próprios impérios coloniais, juntaram-se à partilha do, de repente, tão cobiçado bolo africano. A corrida ganhou uma velocidade vertiginosa. Na África, ao firmar acordos com chefes tribais ou vencer a resistência local, a bandeira europeia era hasteada e o território anexado ao império.
Não se pode dizer que essa divisão relâmpago do continente não trouxe perdas para os colonizadores. Os ingleses tiveram que passar por várias batalhas sangrentas para conquistar a Confederação, Ashanti, em Gana, e o estado Zulu, na África do Sul, enquanto os franceses enfrentaram a resistência desesperada dos Emirados Fulbe e dos Tuaregues no Mali. Durante 2 anos, as tropas alemãs tiveram que reprimir a revolta dos Herero na Namíbia, que terminou em um genocídio em larga escala dos africanos. Durante mais de 3 séculos, o tráfico europeu de escravos causou enormes danos à África, com milhões de africanos levados para plantações nas Américas ou mortos durante a captura e transporte. A colonização europeia, na África, Eurásia e América, era mais provável, onde os povos eram mais suscetíveis ao alcoolismo. Os colonizadores europeus traziam consigo álcool, que era um produto extremamente lucrativo, com lucros que variavam de 400% a 900%. Eles trocavam álcool com o Novo Mundo por diversos itens como madeira e escravos. Na África Ocidental, o álcool, especialmente o rum, tornou-se parte integrante do Triângulo Dourado, ou seja, o esquema de comércio: rum das Américas, escravos da África e cana-de-açúcar das Índias Ocidentais. Embora, por volta de 1900, o continente africano já tivesse se transformado em uma espécie de colcha de retalhos colorida pelas potências europeias. Tanganyika, o território da atual Tanzânia, só foi submetido à Alemanha em 1907 e a França só garantiu o controle sobre a África Ocidental em 1913. A luta de libertação das tribos líbias contra os italianos continuou até 1922, e os espanhóis só conseguiram subjugar os guerreiros berberes do Marrocos em 1926. Apenas um estado conseguiu manter sua independência, criado por africanos, a Etiópia. No fim do século, o Negus Menelik expandiu seu estado etíope mais que o dobro, à custa de várias tribos, participando da partilha da África. No sul, oeste e leste, os colonizadores realmente construíram uma certa economia moderna na África. No entanto, sua escala, em comparação com a economia tradicional, permaneceu extremamente pequena. Eles encerraram as guerras internas e o canibalismo que predominava no centro do continente. Abriram algumas escolas e hospitais. Educaram alguns africanos em universidades. No entanto, eles não transformaram a população das colônias em pessoas civilizadas e independentes. Os africanos foram ensinados a obedecer aos patrões brancos, mas isso não torna um selvagem uma pessoa civilizada, nem um ex-escravo um homem livre. No final do período colonial, havia muito poucas pessoas instruídas e especialistas qualificados na África. O principal é que nem as elites, nem as massas estavam acostumadas a decidir, calcular consequências e assumir responsabilidade pela execução. Reescrever o texto mantendo o significado, reduzir o comprimento em até 15%, preservar nomes, locais e eventos, manter a perspectiva do autor, garantir correção gramatical. A colônia se tornou não apenas um objeto, mas também uma espécie de espelho no qual a Europa viu seus próprios medos, ganância e moral dupla. A colonização forneceu à Europa matérias-primas e a chance de se tornar o centro mundial. Das colônias vinham recursos como borracha, açúcar, algodão, chá, petróleo e milhões de escravos. Elas também eram ótimos mercados consumidores, onde europeus vendiam produtos por preços altos. E, claro, a influência cultural. O francês na Argélia, o inglês na Índia, as missões católicas no Congo e muitos outros exemplos. A influência europeia é mais evidente na linguagem. Listar todos os países levaria muito tempo, então os resultados estão na sua tela. O inglês se saiu melhor do que todos. Não é surpreendente para o maior império da história da humanidade. No começo do século XX, o Império Britânico chegou ao auge. Cerca de 35 milhões e meio de quilômetros quadrados. Isso é aproximadamente 1/4 de toda a Terra do planeta. Nela, viviam mais de 450 milhões de pessoas, o que representava cerca de 1/4 de toda a população do planeta naquela época. O idioma colonizador com pior desempenho foi o alemão, o que não surpreende,
pois os alemães aderiram, por último, ao colonialismo. Atualmente, o alemão é falado nas antigas colônias apenas na Namíbia, e mesmo assim, por uma pequena parte da população. Ao final, a Europa criou um sistema global desigual, tornando-se fonte de significado, lei e conhecimento. As colônias serviam para aprendizado, disciplina e exploração. A colonização permitiu à Europa mais tempo para industrialização, avanço científico e acúmulo de capital. Quando as colônias se desfizeram, a Europa já havia entrado em novo ciclo evolutivo do Estado, de império para Estado-nação e depois para uniões econômicas. A história não é um monólogo nem uma via de mão única. Um bumerangue bem feito sempre volta direto na testa. A Europa enviava soldados, padres e mercadores para as colônias, mas depois as colônias vieram para a Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, quando os impérios coloniais ruíram, milhões de ex-súditos começaram a ir para a metrópole, procurando trabalho, fugindo da pobreza, tentando estudar e se recuperar do trauma colonial. A França não teria reconstruído sua economia sem argelinos e senegaleses. A Grã-Bretanha não teria superado a falta de mão de obra sem indianos, paquistaneses e jamaicanos. A Alemanha, mesmo sem ser potência colonial, recebeu turcos e iugoslavos em igual escala. A colonização provocou um movimento inverso, da periferia ao centro. Isso virou não só migração, mas um retorno desigual da dívida, uma tentativa das ex-colônias de se ajustarem ao centro que lhes impôs fronteiras. Língua e deuses. Hoje em Londres, pode-se ouvir urdu, em Paris, árabe e berbere, em Bruxelas, suahili. A colonização mudou a face da Europa. Ela a tornou multilingüe, multicultural e, como consequência, internamente conflituosa. A Europa criou um mundo do qual agora faz parte, e não mais o topo dele. Colônia não é apenas um território, é um processo que, uma vez iniciado, não pode mais ser revertido. No século XX, a Europa perdeu as colônias, mas ganhou nova realidade, com fronteiras apagadas e feridas antigas ainda presentes. Nas crises migratórias, tensões culturais e luta por identidade. Mas há ainda outro tema importante, a ideologia agressiva. Isso acontece na história. O que começa como um desejo de justiça, muitas vezes termina em proibições judiciais, medo de falar e paralisia cultural. Essa é a cultura woke, surgida da união da luta americana por direitos, teoria filosófica europeia e moralismo digital. Como resultado, tivemos a reescrita da história, o medo de dizer algo errado sobre qualquer minoria e uma lenta reestruturação das sociedades europeias. Agora está certo quem conseguir provar que é a maior vítima. Tudo isso penetrou nas instituições estatais europeias e deu poder a pessoas que não representam o perfil principal da sociedade. Curioso que a cultura woke tenha origem em livros filosóficos europeus. Mas ao chegarem aos Estados Unidos, foi lá que essas ideias encontraram sua realização e apoio. E só depois, como em um trampolim, voltaram pela Atlântica para a Europa e se consolidaram aqui na União Europeia. Os fundadores foram os filósofos franceses Michel Foucault e Jacques Derrida. Michel Foucault via o poder não como algo concentrado em um único lugar, como no monarca ou no Estado, mas como uma estrutura em rede que permeia todos os níveis da sociedade, a linguagem, a medicina, a sexualidade, a educação. Ele afirmava que aquilo que é considerado norma é um produto do poder, consolidado através do discurso, ou seja, através de como falamos e pensamos. Essas ideias basearam a crítica moderna ao racismo estrutural, patriarcado e linguagem hegemônica, mostrando que até a linguagem e normas diárias podem ser instrumentos de opressão. Outro filósofo, Jacques Derrida, introduziu a ideia da desconstrução, um método de decompor a cultura em camadas para revelar hierarquias ocultas, privilégios e preconceitos. Hoje, essa abordagem é utilizada para repensar e reescrever a história. Mais tarde, com base nessas ideias, surgiram os estudos pós-coloniais americanos e, em seguida, a teoria crítica da raça, onde o modelo de poder de Foucault se tornou a base para reivindicações políticas e culturais. Na segunda metade do século,
Essas ideias filosóficas complexas penetraram nos campi americanos, depois no ativismo da mídia de massa e, finalmente, na cultura digital. Aos poucos, teorias filosóficas viraram slogans, dúvidas se tornaram dogmas e a crítica um novo poder moral. Bem, a própria ideia woke se transformou de uma teoria sobre o bem e a justiça em uma ideologia agressiva e, pior ainda, em um instrumento político. Nunca aconteceu antes, mas agora acontece de novo. É justo dizer que Michel Foucault não criou a cultura woke e dificilmente aprovaria a forma que ela tomou hoje. Ele criticava o dogmatismo, mas sua análise sobre poder, linguagem e normas fundamentou as ideologias que originaram o movimento woke. A palavra woke vem do inglês e significa estar atento à injustiça. Nos Estados Unidos da América, surgiu entre ativistas afro-americanos para indicar consciência sobre racismo, desigualdade econômica e discriminação. No século XXI, o termo mudou por causa das redes sociais, campanhas universitárias e do meio intelectual de esquerda. A palavra woke passou a significar uma visão de mundo, em que a justiça social é colocada acima dos fatos e os sentimentos acima da lógica. E quando esse impulso atravessou o Atlântico, a Europa o adotou não como uma experiência, mas como uma diretriz sem contexto, sem questionamentos, como uma nova religião moral. Durante séculos, a Europa foi um continente de filósofos, escritores, pensadores, pessoas que debatiam e se rebelavam. Aqui nasceram ideias de iluminismo, individualismo e direitos humanos. Mas com a chegada da cultura woke, a palavra, como expressão do pensamento, tornou-se perigosa. Um jornalista pode ser demitido por usar termo de gênero impreciso e um professor perseguido por citar Shakespeare ou Swift. Um artista alemão pode ser acusado de racismo se sua instalação for considerada apropriação cultural por alguém, mesmo que tenha sido um gesto de respeito. Na França, um professor da Universidade de Lyon foi condenado publicamente por criticar a divisão da literatura por critérios étnicos em uma palestra. No Reino Unido, estudantes de Cambridge sugeriram cancelar Homero e Dante por sua visão patriarcal e mentalidade colonial. Sátira, ironia e reconstrução histórica passaram a ser vistas com desconfiança. O criador é forçado a pensar não na verdade, mas se vai ou não ofender um público sensível que muitas vezes nem leu o texto, nem ouviu a música, nem assistiu ao filme. Mais perigosa ainda é a maneira como a cultura woke trata o passado. A história europeia é complexa, trágica e sangrenta, mas em vez de tentar compreendê-la, os ativistas começam a apagá-la e reescrevê-la. Na Bélgica, o monumento ao rei Leopoldo foi profanado e parcialmente desmontado, por pressão da multidão, sem diálogo. No Reino Unido, as estátuas de Churchill agora são instaladas com segurança por causa dos protestos. Na verdade, após inúmeras profanações do monumento, em Amsterdã, discutiu-se a descolonização de Rembrandt, como se luz e sombra em suas telas pudessem ser interpretadas como construções políticas. Sob os slogans de inclusão, cada vez mais se percebe uma nova forma de divisão por cor de pele, gênero e sexualidade. Em algumas universidades da Suécia e da França, já estão sendo criadas zonas brancas e espaços para estudantes não brancos sob o pretexto de segurança emocional. Mas isso, de fato, é justamente aquela velha segregação que tentaram combater no século XX. Entre os alunos de 72 escolas inglesas, não há um único inglês branco. Em outras 454 escolas, as crianças brancas representam menos de 2% do total de alunos. Em cada quarta escola, as crianças brancas se tornaram minoria. O jornal cita esses dados com referência ao Ministério da Educação. Estou convencido de que tudo isso é feito de forma intencional, deliberada e em escala nacional. De que assimilação dos recém-chegados e de que enriquecimento cultural mútuo podemos falar? Quando milhares de nossas crianças são educadas em salas de aula onde ingleses brancos são a exceção e não a regra. Mas tente apenas falar sobre isso em voz alta. As autoridades podem facilmente rotulá-lo de potencial terrorista por isso. Não estou exagerando. Os britânicos brancos se tornarão minoria no Reino Unido até o ano de 2063.
Estrangeiros nascidos fora do Reino Unido e seus descendentes diretos se tornarão maioria por volta do ano de 2079. Até o final do século, cerca de 1/4 da população do país será muçulmana. Este país agora parece estar prestes a experimentar um nível de mudanças demográficas, culturais e religiosas que, na minha opinião, é sem precedentes em sua história. Os que pediam igualdade agora querem privilégios opostos. Representantes da maioria branca são vistos como opressores, independentemente de suas experiências. Os migrantes não são vistos como indivíduos, mas como portadores de uma vítima coletiva. Os europeus não como cidadãos, mas como herdeiros da opressão colonial. Instituições europeias, de escolas a corporações, adotam códigos de linguagem sensível, criam cargos de diversidade e exigem treinamentos sobre racismo inconsciente. Na Dinamarca, professores passaram a considerar contextos raciais ao analisar contos de fadas. Na Alemanha, os funcionários públicos são obrigados a usar uma linguagem neutra em relação ao gênero nos documentos, chegando ao ponto do absurdo. Não é mais cidadão burguês, mas sim cidadão burguesa innen, para incluir todos, inclusive pessoas não binárias. Isso deixou a sociedade mais desconfiada e paralisada, não mais gentil e justa. A linguagem deixa de ser comunicação e vira um campo minado a ser atravessado, sem detector de metais. As pessoas têm medo de fazer piadas, relembrar algo ou expressar dúvidas. Mas vamos nos perguntar, será que tudo isso é um processo histórico natural? É claro que, para o grande público, a crise migratória é algo espontâneo e, ao mesmo tempo, algo que parece natural. Mas talvez existam forças ocultas que ajudam a movimentar esse mecanismo histórico global. Talvez existam pessoas específicas, ideólogos, executores e beneficiários de todo esse processo. Aqui, é claro, entramos em um terreno instável de teorias da conspiração. E o que você verá pode mudar sua percepção de tudo isso, não mais como teoria, mas como a própria prática da conspiração. Vamos começar com o personagem citado pelo primeiro-ministro da Hungria, Orbán, o bilionário e filantropo George Soros. Quem é ele? Agente dos bastidores ou Dr. Mal? Como eles ficaram juntos nesta foto? O pai de Bill Gates, Ted Turner, Rockefeller e Soros, como um diabo tirado da caixa, aparecem constantemente no epicentro dos eventos mais extremos. Mesmo com sua filantropia ativa e declarações por um mundo sem fronteiras, onde realizava ações de grande impacto, ele é persona non grata. Em 2003, sua fundação foi fechada na Rússia. Na Ucrânia, ele foi coberto de maionese e atacado com ovos. Na Geórgia, um caixão com seu boneco foi levado pela praça. E na Hungria, seu país foi declarado fora da lei. Em outubro de 2018, tentaram assassinar Soros com uma bomba caseira em sua caixa de correio. Essa ação esclareceu tudo e serviu como avaliação final de suas atividades globais. Enquanto isso, o primeiro grande golpe global foi realizado não faz tanto tempo. Em 16 de setembro de 1992, ocorreu uma grande queda na cotação da libra esterlina. O Banco da Inglaterra foi obrigado a tirar a libra do mecanismo europeu de regulação cambial, causando sua desvalorização imediata frente às principais moedas. Na história da Inglaterra, esse dia é chamado Quarta-feira Negra. George Soros a chamava de Quarta-feira Branca. Nesse dia, ele lucrou $1 bilhão. Em 1970, Soros e Jim Rogers fundaram o fundo de Hedge Quantum, que virou uma das principais fontes de renda dele. Comprando pequenas quantidades ao longo dos anos, ele vende cerca de 5 bilhões de libras de uma vez pelo fundo Quantum, causando uma queda crítica na cotação. A recompra das libras desvalorizadas rendeu a Soros bilhões e o apelido de homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Esse mérito não era exclusivo do gênio financeiro maligno, mas, dentro do grupo de poder sombrio, ele era o rosto mais público e ousado. Mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde. A próxima conquista de George, o Estripador, foi a crise financeira asiática, que provocou desastres nos mercados globais, como o Atlastar.
o calote russo e o colapso das .com nos Estados Unidos da América. Tudo começou no verão de 1997, quando Soros apostou mais de $1 bilhão na queda do baht tailandês, cerca de 1/10 de todos os seus recursos financeiros. O baht desabou. Isso provocou uma reação em cadeia que atingiu toda a Ásia Oriental, da Coreia até a Indonésia. Soros também ajudou na queda do ringgit malaio. Foi quando surgiram, pela primeira vez, acusações contra Soros de oportunismo financeiro e motivação política em suas ações. Autoridades se manifestaram abertamente contra Soros, incluindo o primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad. Ele disse que Soros desvalorizou as moedas da Malásia e Tailândia para punir esses países por aceitarem Myanmar na Associação das Nações do Sudeste Asiático, já que Myanmar não era submissa ao sistema financeiro internacional. Uma situação semelhante ocorreu no Brasil em 1998. O Nobel de Economia Paul Krugman acusou Soros de conspirar com o futuro presidente do Banco Central do Brasil. Krugman afirmou que Soros, com acesso a informações sobre a política financeira, comprava títulos da dívida brasileira. Mais tarde, pressionado, Krugman retirou as acusações, mas manteve a avaliação muito negativa das atividades do magnata infernal. Para compreender essa personalidade, é preciso um breve resumo biográfico. George Soros nasceu em 12 de agosto de 1930 em Budapeste e, ao nascer, foi chamado George Schwartz. 6 anos depois, seu pai, advogado famoso e figura da comunidade judaica, mudou o sobrenome da família para o húngaro Soros. O menino se destacou em matemática desde pequeno. Em março de 1944, Hitler enviou tropas ao país e começou a deportar judeus húngaros para campos de concentração. O pai do futuro bilionário conseguiu obter documentos falsos para si mesmo, para a esposa e para os 2 filhos, e depois começou a vender passaportes falsos para seus compatriotas. O futuro George Soros passou a se chamar Shandor Kish por um tempo. Durante a guerra, com 14 anos, Shandor Kish se escondia na casa de um funcionário do Ministério da Agricultura, que o apresentava como neto. Depois, esse funcionário do ministério ficou responsável pelo inventário dos bens dos judeus enviados ao campo de concentração. E seu neto falso o ajudava ativamente nisso. Ele participava diretamente da elaboração das listas daqueles que eram enviados para os campos. O próprio Suras não nega esse fato de sua biografia. Ele responde simplesmente: se não fosse eu a fazer isso, seria outra pessoa. Nos últimos 2 anos, você tem sido acusado pelas crises financeiras na Tailândia, Indonésia, Malásia, Japão e Rússia. Todos os mencionados acima? Todos acima. Você é tão influente no que só não me acusam. Eu só ganho dinheiro lá. Eu não posso e não vou olhar para as consequências sociais do que eu faço. Eu tento fazer a coisa certa, mas às vezes minhas ações levam a consequências negativas. Como na Rússia, como um jogador do mercado, eu preciso competir para vencer. Como pessoa, eu me preocupo com a sociedade em que vivo. Com qual George Soros estou falando? Com o moral ou imoral? É uma pessoa só, uma pessoa que de vez em quando comete atos imorais e o resto do tempo tenta ser moral. Seja eu ou qualquer outra pessoa que faça o mesmo no mercado, o resultado final não será diferente. Eu não me sinto culpado porque estou envolvido em uma atividade imoral, na qual não há espaço para sentimento de culpa. Você é um judeu húngaro que escapou do Holocausto, fingindo ser cristão. Certo? Pelo que eu sei, você andava junto com seu protetor, que jurava que você era seu afilhado adotivo. Vocês iam confiscar os bens dos judeus? Exatamente. Foi difícil? Não. De jeito nenhum. Nenhum sentimento de culpa. Não. Na verdade, é irônico, mas é a mesma coisa que acontece com os mercados. Se eu não estivesse lá, claro, eu não teria tirado nada. Isso teria acontecido de qualquer jeito.
Não importa se eu estava lá. Mesmo que fosse apenas como testemunha, essa propriedade teria sido tomada. Eu não tive nenhuma participação direta na confiscação dessa propriedade, então não me sinto culpado. Em 1947, o ex-Sándor Kiss volta a ser Derden Soros, deixa a Hungria e vai para Londres para ficar com parentes. Em Londres, Derden Soros vira Jorge Soros e recebe ensino superior na Escola de Economia, que conclui em 1952. Aqui, ele se aproxima muito de um dos professores, Karl Popper, cuja ideia de criar uma sociedade aberta se torna o credo de vida do futuro bilionário. No livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, 1945, Karl Popper afirmou: a democracia depende da compreensão dos cidadãos de que um governo que abusa do poder e se torna tirania se coloca fora da lei. Não é só um direito, mas dever de todos ver as ações desse governo como crime e seus membros como perigosa quadrilha. Jorge Soros mostrou-se um aluno talentoso e percebeu que a compreensão acima pode ser desenvolvida nas pessoas pela mídia controlada e organizações que fingem ser independentes ou fundações de caridade. Depois que a sociedade ideologicamente preparada derrubar o antigo governo, será possível formar um novo, que agirá nos interesses de quem organizou tudo isso. Diferente de Karl Popper, teórico puro, Jorge Soros aplicou o conhecimento na prática em vários países. O fundo Quantum Group é o segundo maior fundo de caridade dos Estados Unidos da América, atrás apenas do de Bill e Melinda Gates. O resultado dessa atividade filantrópica foi a intervenção de Jorge Potrochytel nos assuntos internos de outros países com o objetivo de influenciar suas políticas internas e externas. Um desses países é a Rússia. No colapso da União Soviética, Jorge Soros atua ativamente, participando da indicação e patrocinando a campanha de Boris Yeltsin à presidência da Rússia. Ele também tem forte ligação com políticos do novo tipo, como Nemtsov, Yavlinsky e outros. Relações especiais com o presidente permitem que ele interfira nos assuntos do Estado. Nos anos 90, em parceria com Vladimir Potanin, ele adquire parte da estatal russa de telefonia Sviazinvest e passa a possuir 25% das ações. Ele compra cérebros e ideias científicas, oferecendo à ciência russa um apoio prejudicial por meio de bolsas internacionais. Em 1996, Soros criou um centro de internet em 33 universidades russas e custeou o tráfego e manutenção. Foi um gesto bonito, mas por trás havia a fuga de cérebros. Cerca de 100 mil cientistas deixaram a Rússia. Ninguém os levou à força no porta-malas, só prometeram uma vida digna. Nos anos 90 turbulentos, parecia que ninguém ligava para os cientistas. Em 1995, o diretor do Serviço Federal de Contra-Inteligência, Stepachin, acusou Soros em relatório de espionagem e ameaça à segurança nacional. A atividade de Soros foi gradualmente sendo encerrada. Ele não pode comprar a NTV e, em 2003, sua filial é fechada por suposta sonegação de impostos. Soros, também chamado de Demiurgo Negro, declara a Rússia sua inimiga. Ao mesmo tempo, Soros atua na Sérvia. Em 1989, ele começa a financiar a empresa B92, que possui televisão, rádio e recursos de internet. Ela é a principal propagandista dos valores Estados Unidos, da América Organização do Tratado do Atlântico Norte e coordena as ações dos partidos. Depois, ela terá papel importante na Revolução dos Bulldozers, organizada por Jorge Soros em 2000. Durante as eleições presidenciais, ativistas da organização juvenil Otpor, fundada por Jorge Soros, tentaram invadir o parlamento lançando granadas de gás lacrimogênio nos policiais e usando um bulldozer para romper o cordão policial. 3 anos depois, os eventos da Revolução dos Bulldozers se repetiram na Geórgia e ficaram conhecidos como Revolução das Rosas. Antes das eleições, Jorge Soros criou lá a organização juvenil Kimara Chega. Ativistas da Kimara foram a Belgrado estudar a queda do presidente, enquanto os do Otpor vieram a Tbilisi treinar futuros invasores. Para estudar a experiência, Mikhail Saakashvili, líder da futura revolução, visitou Belgrado. Também está registrado
que George Soros pagou todas essas viagens. George Soros tentou organizar pela terceira vez um golpe de Estado na Ucrânia, conhecido como Revolução Laranja. Aqui, sob o pretexto da indignação popular com os resultados das eleições presidenciais de 2004, ele financiou a manifestação antigovernamental da organização Molodói Rukh e, mais tarde, do Maidan. Um exemplo de sua intervenção também é a Revolução das Tulipas, no Quirguistão, e a participação ativa na luta política com o objetivo de derrubar o primeiro-ministro do país, Viktor Orbán, em seu próprio país, na Hungria. O conflito iniciou em 2015 por divergências sobre a migração em massa de refugiados para a Europa, que Orbán se opôs. No final, o governo acusou Soros de interferir nos assuntos internos do país, incluindo instituições educacionais da Hungria, especialmente a Universidade Centro-Europeia de Budapeste. Como em outros países afetados pela filantropia de Soros, ele é persona non grata na Hungria. Quem está por trás do gerador de revoluções? George Soros é membro do Clube Bilderberg, que provavelmente metade da população do planeta já ouviu falar. Mas Soros não seria Soros se não tentasse criar seu superclube com blackjack e economistas. Em novembro de 2009, no auge da crise financeira mundial, esse bilionário anunciou a conferência Novo Bretton Woods. Em abril de 2011, Soros realizou essa conferência. Não há muitos detalhes sobre ela. Soros investiu 50 milhões de dólares para reunir cerca de 200 cientistas, empresários e líderes governamentais em New Hampshire pelo seu Instituto para o Novo Pensamento Econômico. Na reunião, estavam presentes celebridades como o ex-presidente do Federal Reserve, Paul Volcker, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, o ganhador do Prêmio Nobel e ex-vice-presidente do Banco Mundial, Joseph Stiglitz. O economista e diretor do Instituto da Terra, Jeffrey Sachs. O evento de Soros em Bretton Woods foi tão secreto quanto a reunião do Clube Bilderberg. Sabe-se que, na reunião, falou-se sobre a necessidade de transição para uma moeda supranacional e a criação de um centro mundial de emissão, ou, em outras palavras, um banco central mundial. Discutiu-se também a reestruturação do sistema financeiro mundial. George Soros é o porta-voz dos Rothschild na hierarquia dos bastidores mundiais. Pelas declarações e ações desse famoso especulador financeiro excêntrico, pode-se ter uma noção de seus patrões. Os Rothschild são cosmopolitas e não se ligam a nenhum estado, diferente dos Rockefeller, que dependem dos Estados Unidos da América. Porque nos Estados Unidos da América está a máquina de imprimir dinheiro e o complexo militar industrial que a protege. George Soros declara sem constrangimento que não gosta dos Estados Unidos. Não é por travar guerras destrutivas, nem por ter mais de 2 milhões de pessoas presas. Mais 4 ou 5 milhões de americanos foram condenados, mas estão soltos por falta de prisões suficientes. E não é porque nos Estados Unidos há uma escuta telefônica total de todas as conversas. Os Estados Unidos não agradam a Soros porque ainda mantêm muitos atributos de um Estado. Por isso, Soros foi um dos maiores patrocinadores de Obama na campanha presidencial. Mas é claro, não foi de graça. Afinal, Soros não move um dedo se isso não lhe trouxer lucro. Obama era necessário para muitas tarefas, mas, como exemplo, podemos citar um pequeno negócio familiar. Ele, com seus atos ecológicos e medidas restritivas, quase levou a indústria do carvão dos Estados Unidos da América à falência. Isso ajudou o irmão de George Soros, Paul Soros, o maior siderúrgico do Brasil, a comprar carvão barato e empresas de carvão. Afinal, para produzir aço, é muito necessário carvão barato. Foi exatamente isso que o esquema familiar garantiu. Durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos, George Soros investiu bilhões contra Donald Trump e foi derrotado. Agora, Trump, Europa e Rússia lideram a lista de inimigos e retribuem a Soros com reciprocidade. O bilionário foi acusado de financiar anarquistas que interromperam discursos de apoiadores de Trump na Universidade da Califórnia, assim como de apoiar organizações que organizaram protestos em massa contra Trump, no início de 2017. Como resultado,
Os Estados Unidos da América se juntaram aos países que declararam guerra a Soros por suas atividades antinacionais. Em um mundo sem fronteiras, George Potroschittel pode acabar totalmente sozinho, sem ninguém para despedaçar. Por enquanto, a atividade desse personagem não diminui. Soros apoia direitos das minorias, como aborto, legalização das drogas, educação sexual, eutanásia, feminismo e casamento homoafetivo. Ele defende a globalização em todas as suas formas, a imigração em massa e o controle de natalidade. Essas ideias, Soros promove em todo o mundo através da filial de seu instituto Sociedade Aberta, que atua em 60 países, com despesas totais de cerca de 600 milhões de dólares por ano. Veteranos da política, finanças e mídia também auxiliam Soros em sua propaganda. Entre eles, podemos citar o ex-presidente do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, Jacques Attali. Chama a atenção a grande semelhança entre as ideias de Soros e Attali, ambos totalmente cosmopolitas. Ambos confiam no papel organizador dos bancos e defendem a criação de um banco central e forças armadas mundiais, entre outras propostas. Percebe-se que tem o mesmo patrão e mandante. O mesmo personagem afirmou em 2010: para criar uma nova ordem mundial, é preciso uma pandemia séria. E aqui vai mais uma citação eloquente dele. Marx nos deu a ideia de um governo mundial, mas quem vai realizá-la não é o proletariado, e sim a burguesia, mas ao mesmo tempo, a burguesia deixará de ser burguesia. Então conheçam Jacques Attali, maçom de alto grau, conselheiro de presidentes franceses, desde François Mitterrand, ideólogo do globalismo, político pró-sionismo, elo entre o Palácio do Eliseu e os Rothschilds de Paris, escritor futurista e cardeal cinzento da França. Algo semelhante a Henry Kissinger nos Estados Unidos da América, antes na América, essa pessoa era Bernard Baruch, tema de um episódio nosso com 6 milhões de visualizações, e que também foi conselheiro de vários presidentes americanos, começando por Woodrow Wilson. Ao mesmo tempo, o cardeal cinzento Jacques Attali e diversos Rothschilds, como David Rothschild, líder do Rothschild Group, que controla os bancos Rothschild de Londres, Paris e Suíça, participam ativamente do Clube Bilderberg. Em 1991, com o fim da Guerra Fria, ocorreu o colapso do Bloco Socialista e da União Soviética. O Ocidente precisava de uma nova instituição financeira internacional para explorar rapidamente o novo espaço econômico. Foi o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Na época, Jacques Attali foi nomeado presidente do banco. Jacques Attali é um autor que serve aos oligarcas mundiais e anuncia planos dos bastidores globais. Portanto, as revelações desse escritor merecem atenção especial. Aqui estão alguns trechos do livro de Jacques Attali, que se chama Crise Econômica Mundial e o que vem depois. A ideia principal do autor do livro Crise Econômica Mundial é que a crise mundial atual foi causada por sérias falhas no funcionamento dos mecanismos de mercado. Essas falhas se devem ao fato de que os mercados se tornaram globais, enquanto a gestão da economia de mercado ainda é realizada pelos estados nacionais. Existe uma séria contradição entre a democracia e o mercado. A democracia só pode existir em um determinado território, enquanto o mercado não conhece fronteiras, sejam capitais, tecnologias, trabalho ou bens. Hoje, não existe uma democracia mundial, e praticamente em nenhuma área há sequer um espaço jurídico unificado. Mas os mercados globais, incluindo os financeiros, estão amplamente difundidos. Eles evoluem rapidamente e se desenvolvem além das fronteiras dos estados e nacionalidades, contornando quaisquer restrições e dominando em toda a parte. Quais são as duas soluções lógicas que podemos identificar para essa situação? A primeira é retornar ao protecionismo e, assim, desmontar os mercados globais. A segunda é tratar urgentemente da criação de um governo mundial que colocaria ordem nos mercados globais. Para Jacques Attali e seus superiores, a primeira opção é um claro retrocesso para a humanidade. Ele acredita que, para haver progresso e democracia, é preciso escolher a segunda opção. Convencer o leitor disso não é fácil. Por isso, Jacques Attali, como psicólogo habilidoso, usa uma retórica anticapitalista. Eis exemplos dessas críticas
que nossos economistas profissionais raramente ousam fazer. Os bancos estão se tornando menos transparentes, mantendo para si a maior parte do lucro que obtêm com o dinheiro dos outros. Hoje, a ideologia liberal está a serviço de uma minoria insignificante. Jovens especialistas migram para o setor imobiliário, bancos e seguradoras, enquanto cientistas e engenheiros são desvalorizados. Estamos lidando com um mercado puro, anticonstrutivo, improdutivo e que distribui recursos de forma injusta. Como duvidar do autor após revelações tão ousadas? O segundo truque psicológico é revelar a vantagem da segunda opção para resolver os problemas do capitalismo moderno, a criação de um governo mundial, usando uma linguagem positiva, democracia mundial, soberania global, ordem universal. Assim, cria-se a ilusão de que estão nos prometendo algo parecido com o comunismo desenvolvido em escala mundial. A mesma guinada à esquerda rumo à justiça social global. Aqui está um dos principais locais de trabalho. Para equilibrar mercado e democracia, essencial para o desenvolvimento harmonioso global. Devem-se criar instrumentos para aplicar os princípios da soberania global. Parlamento, governo, anexo à Declaração Universal dos Direitos Humanos e implementação das decisões da Organização Internacional do Trabalho no direito trabalhista. Banco Central, moeda comum, sistema planetário de tributação, polícia e justiça, renda mínima pan-europeia e agência de classificação, controle abrangente sobre os mercados financeiros. Criar uma moeda mundial independente de sistemas monetários nacionais é fundamental. Jacques Attali também critica fortemente o dólar dos Estados Unidos da América. Não porque ele seja europeu, defendendo os interesses da França e da União Europeia, mas porque ele pensa e age como um globalista. A moeda americana se tornou um obstáculo no caminho para o novo ordem mundial. Como resultado, o Fundo Monetário Internacional deve considerar a criação de uma moeda mundial baseada no Banco de Keynes, ou uma unidade monetária que inclua o dólar, o iene e o euro. Essas moedas um dia substituirão o dólar, cuja queda é inevitável. Sem ela, o retorno ao protecionismo é inevitável. A moeda única é importante também por outro motivo, pode-se dizer, por uma razão ideológica ou até mesmo religiosa. Aqui é apropriado citar outro livro do mesmo Attali, chamado Judeus, o Mundo e o Dinheiro. Antes de tudo, Attali afirma com orgulho que os judeus deram ao mundo duas coisas, um Deus único e o dinheiro. Os europeus fizeram do dinheiro um instrumento universal de troca, assim como transformaram seu Deus em símbolo de supremacia universal. O autor acredita que as prescrições relativas ao comportamento dos judeus no mundo do dinheiro, contidas no Talmud, não foram originadas por alguma força superior, mas sim pelos hábitos e pelo caráter das pessoas que compuseram o Talmud. A maioria dos autores do Talmud eram comerciantes e especialistas em economia. Segundo o autor, tanto a compra e venda quanto a busca por riqueza são naturais. Como são abençoados por Deus, Esaú e Jacó confirmam a necessidade de enriquecer para agradar a Deus. Deus abençoa a riqueza de Jacó e permite que ele compre o direito de primogenitura de seu irmão Esaú. Isso prova que tudo tem um preço, até mesmo um ensopado de lentilhas. Segundo Attali, o dinheiro não é só instrumento de compra, venda ou acumulação de riqueza, mas também organiza a estrutura social mais perfeita. Neste mundo cruel, governado pela força, o dinheiro acaba se tornando gradualmente a forma mais elevada de organização das relações humanas, permitindo resolver todos os conflitos sem violência, inclusive os religiosos. O dinheiro, sendo um instrumento universal, disponível para pessoas de qualquer nacionalidade e religião, é, no entanto, em primeiro lugar, um patrimônio dos judeus, que se opõem ao restante do mundo. O dinheiro é uma máquina que transforma o sagrado em secular, liberta da coerção, canaliza a violência, organiza a solidariedade, ajuda a resistir às exigências dos não-judeus e é um excelente meio de servir a Deus. Citação interessante, não acha? O serviço dos judeus ao dinheiro para Jacques Attali é equiparado ao serviço ao seu Deus. Jacques Attali cita um rabino para defender o benefício espiritual da usura para os judeus.
Yaakov Tamam. Esta é uma profissão honrada. Os agiotas ganham dinheiro rápido o bastante para largar outras profissões e focar em atividades religiosas. Mas nós nos desviamos um pouco do assunto. Agora, uma citação sobre o fato de que a transição para coisas como moeda única, banco central único, polícia e justiça unificadas dificilmente pode ser suave. Abalos mundiais podem acelerar essa transição. Tudo isso ainda vai demorar. O processo será longo e complicado, como a criação da Organização das Nações Unidas antes da Segunda Guerra Mundial. Provavelmente, só uma guerra, ainda pior, fará com que essas reformas sejam consideradas seriamente. E mais uma citação parecida. Provavelmente, nada ou quase nada do que foi proposto será realizado. Enquanto a catástrofe, que obviamente ninguém deseja, não acontecer, ninguém, especialmente os Estados Unidos, concordará em se submeter a uma decisão comum supranacional. Foram necessários 1000 anos de guerras para que os europeus aceitassem a própria ideia de unidade. Essa é a visão de futuro do ideólogo globalista, que mostra quais meios os donos do dinheiro planejam usar para realizar esse futuro. Mas como dizem, para cada plano astuto e complexo, sempre aparece algum fator inesperado que muda tudo. Então vamos tentar montar o quadro final, com o grau de teor conspiratório que cada um pode determinar por si mesmo. Os donos do dinheiro, para quem imprimir papel colorido, não é problema. Eles aplicam esse papel em ONGs, organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade, que, por sua vez, basicamente patrocinam a saída de árabes e africanos de suas terras natais para a Europa. Na verdade, isso não diz respeito apenas à Europa, é um processo global. Às vezes, até parece que existe algum tipo de plano global para certos países e regiões nos Estados Unidos trazer população do México, para a Europa, da África e para a Rússia, da Ásia Central e do Cáucaso. E já que estamos falando da Rússia, aqui está um mecanismo claro que coloca esse plano em ação, algo que já se tornou um clichê. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, com a qual Elon Musk teve conflitos recentemente, tinha projetos conjuntos importantes com a Organização Internacional para as Migrações. Organização Internacional para as Migrações. Eles se chamavam Programa Regional de Migração na Ásia Central e Rússia e Migração Segura na Ásia Central. Apoio financeiro do Banco Mundial e do governo britânico. E se um dos participantes desses programas pode até desistir, outros, como o governo britânico e o Banco Mundial, dificilmente vão diminuir sua atividade. Afinal, o apoio a estágios, treinamentos e seminários para ativistas não para. No geral, nada disso é segredo. Ano passado, o deputado Mikhail Matviv apresentou documentos que indicam que a Organização Internacional para as Migrações executa programas, não para preencher a Rússia com recursos de trabalho e desenvolver a economia russa, mas para ajudar os países pobres da Ásia Central. Trouxe aqui para vocês, então, este papelzinho. É do site da Organização Internacional para as Migrações. É do site da Organização Internacional para as Migrações, do site da Organização Internacional para as Migrações Rússia. Aqui está claramente escrito que existem 4 programas de reassentamento de imigrantes da Ásia Central para a Rússia. Eles existem desde 2007 até 2021. Aqui está o programa na Ásia Central. Ele é voltado para a redução da pobreza na Ásia Central, não para ajudar economicamente a Rússia com mão de obra, como nos contam aqui com esse blá blá blá, mas sim para reduzir a pobreza. E como os países mais pobres são a República do Quirguistão e o Tadiquistão, o fluxo principal vem de lá, está sendo implementado com o apoio do Banco Mundial e do governo do Reino Unido. Na sua opinião, o que isso significa? Vou terminar agora para fechar o ciclo. Abrimos a página dedicada ao Tadiquistão e ao Quirguistão, vemos o que a Organização Internacional para as Migrações está fazendo lá e vemos que está ocorrendo um processo de identificação de vilarejos e assentamentos para mobilização. Essas kishlaks, escolhidas para se mudar para a Rússia, são selecionadas em cooperação com o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos da América. Não fui eu que inventei isso. É verdade, é uma tradução do inglês, mas não importa. Assim que o grupo se forma, os animadores da vila auxiliam na criação do sistema de liderança e gestão.
Eles praticam as regras do procedimento, eles estabelecem conexões, promovem a cooperação entre os membros do grupo, oferecem apoio constante para garantir coesão, solidariedade e a capacidade de resolver os problemas dos membros do grupo. Eles elegem um líder, um tesoureiro e depois vão para a Rússia. Ou seja, acontece que o governo do Reino Unido e o Banco Mundial estão escrevendo programas para a Rússia sobre a realocação de pessoas para cá. Eu não estou lendo tudo aqui. Aqui também está escrito que eles nos ajudam legislativamente, desenvolvem Estaduais? programas, treinam funcionários estaduais e municipais do Serviço de Migração da Rússia. Para implementar essa política migratória em nosso país, era necessário formar a tolerância na população. E isso era feito para diferentes faixas etárias, duas ideologias. A primeira, voltada à geração mais velha, a amizade entre os povos na União Soviética. Após o colapso, porém, não houve amizade, exceto às custas do povo russo. Na maioria das repúblicas da Ásia Central, ocorreu um verdadeiro genocídio da população russa, o que, aliás, até hoje, não recebeu uma avaliação jurídica em nível internacional. E para a geração mais jovem, para quem a experiência soviética não é positiva, foi implantada uma segunda ideologia, tolerância e multiculturalismo. O mundo é uma grande Babilônia, o que é ótimo, como na Europa do pós-guerra, para onde já deveríamos voltar. Vamos dar uma olhada na versão do conde Coudenhove-Kalergi, que foi uma figura na história do século XX, nada menos do que o fundador da União Pan-Europeia. Ele foi o primeiro a propor a ideia de uma Europa unida nos anos 20 do século passado. Ele defendia eliminar fronteiras e separar as nações do Estado. Afirmava que existem pessoas quantidade, a massa popular, e pessoas qualidade, a nobreza e os judeus, como aristocracia espiritual. Ele acreditava que o mundo deveria ser governado por uma certa raça nobre, uma elite supranacional, e que as nações e povos deveriam ser misturados para criar uma única raça negroide, eurasiática, que seria liderada pelas pessoas qualidade. Denhof Calgary é considerado o pai espiritual da Europa e o inspirador da ideia de multiculturalismo. A medalha comemorativa criada em sua homenagem foi concedida a políticos como Angela Merkel, Ronald Reagan e Helmut Kohl. Quem sabe, talvez seja mais ou menos nesse formato conceitual. Na cabeça dos donos do dinheiro, ainda está presa essa ideia fixa de que o bem-estar dos povos não importa, o principal é continuar sendo uma elite nobre no topo da pirâmide social. E onde essa elite vai morar? Não faz diferença. Afinal, eles são cidadãos do mundo. Se a Europa ficar muito criminosa e destruída, eles irão para países da América Latina, já que a liderança do Terceiro Reich já fez isso historicamente. Ou será que essas versões são pura teoria da conspiração? Tudo o que acontece reflete mais a evolução natural dos povos, agravada pelos erros do colonialismo, guerras por recursos e a nova filosofia da comunidade humana. Afinal, parece óbvio que o mundo é complexo demais para que seja possível controlar secretamente os processos sociais globais. Escrevam o que vocês pensam sobre toda essa situação. E até a próxima nos próximos filmes do nosso canal.